Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui com a cara lavada do jeito que eu sou, sem nada no rosto, sem maquiagem, sem me preparar nem nada, porque eu simplesmente só liguei minha câmera aqui, botei meu tripé aqui e sentei aqui pra conversar com vocês sobre uma das maiores perguntas que me fazem aqui no canal, sempre assim, não só no canal, mas nas fotos, no Facebook, no Instagram e tudo mais, que é sobre se a Lana vai pra escola, quando que a Lana vai pra escola. Em primeiro lugar, eu quero falar assim, quem tá aí, né, quem começou a assistir e tem muita curiosidade sobre isso, por favor, sentem e me ouçam com atenção, porque senão depois eu tenho que ficar repetindo toda vez que alguém me pergunta. Então eu vou explicar aqui pra vocês tudinho. O que vai passar agora? Passa logo? Vou lá, gente. Comendo bolo? As pessoas me perguntam muito sobre isso, então sentem aí, prestem bastante atenção. Quem realmente acompanha a gente, quem realmente quer saber sobre o assunto, né? E quando alguém me perguntar, eu vou dar esse link pra pessoa, que daí a pessoa entende melhor do que eu ficar explicando sempre. Na verdade, eu acho que eu nunca expliquei sobre isso, eu nunca falei assim sobre isso, eu acho que eu nunca fiz um vídeo, não me lembro agora só sobre isso. Mas, em primeiro lugar, eu quero que vocês tentem se colocar no meu lugar. Uma mãe, uma filha com síndrome de Down. Não sei se eu vou me emocionar ou não, talvez sim, nesse vídeo, não sei. Mas vamos lá. Tentar explicar um pouco da situação pra vocês. Quando a Lana nasceu, desde quando ela nasceu, que eu descobri que ela tem síndrome de Down e tudo mais, eu sempre pensei na escola. Como que eu vou fazer? Porque a gente tá no Japão, um país totalmente diferente, muitas coisas pra mim ainda desconhecida. E com uma criança com síndrome de Down, então, né, ficou ainda mais desconhecido pra mim, porque eu não sabia o que ia vir pela frente e tudo mais. E conforme os anos vão passando, a gente vai aprendendo várias coisas. Mas uma outra coisa também que eu quero dizer antes é que de 90% das pessoas, de brasileiros que tem aqui no Japão, 10% das pessoas, não é uma estatística que eu fiz mais ou menos, não tem nada a ver, tá? Mas é só pra vocês entenderem assim, 10% estão dispostos a ajudar. E desses 10%, acho que 2% estão dispostos a ajudar 100%. Eu não digo assim, financeiramente ou coisa assim, não digo isso. Eu digo assim, com palavras, com apoio, sabe? Assim, pessoas que estão vendo que tem um problema, vão até você e falam assim, olha, você pode fazer isso, isso, isso e aquilo. Pessoas que realmente se importam umas com as outras. Isso é muito difícil de achar aqui. E... pra mim, né, que sou só eu e Hideki, não tenho família aqui. A minha família não tem como me ajudar, porque ela não sabe... Eu não sei porque eu tô achando, acho que eu tô na TPM, talvez, e o Hideki tá me olhando lá. Mas vou me emocionar fácil, porque é um assunto difícil de falar e... Então eu quero que vocês entendam que é um pouco difícil até pra mim me abrir, porque é difícil a gente encontrar alguém pra gente se abrir, é difícil. Então quando eu começo a falar, eu começo a chorar automaticamente. Então é sobre qualquer coisa relacionada a Lana, assim. Porque a minha família me ajuda, me apoia, claro, conversa comigo, minha mãe principalmente. Só que eles não estão aqui pra saber como que realmente é passar pelo que eu passo aqui. Então eles me apoiam e tudo mais, mas só quem tá aqui, quem tá sozinho que nem eu, assim, tenho amigos, mas não são amigos, assim, que me conhecem desde muitos anos, assim, que me conhecem 100%, sabe? Os amigos, assim, conversam, a gente pode desabafar, mas não é uma coisa, assim, que nem todos vão entender, sabe, o que eu tô passando, assim, por causa que ter uma criança com síndrome de Down é uma grande responsabilidade. Não tô dizendo que é uma coisa difícil, mas é uma grande responsabilidade. No Brasil é lógico que tem apoio, quem tá no Brasil fala português, sabe como é que é, tem como conversar com as pessoas. Eu já tinha finalizado, né, o vídeo ali, a minha conversa, né, tanto que vocês vão ver, agora eu tô segurando na mão o celular. Mas eu esqueci de uma parte importante que com certeza vão me perguntar, é assim, então por que não volta pro Brasil, né? Se é tão difícil assim pra ti no Japão, vão perguntar assim, né? Provavelmente vão pensar. Porque, em primeiro lugar, no Brasil é completamente assim, diferente a parte financeira, vamos dizer assim. Aqui o trabalho pro Hideki é muito melhor pra ele já tá acostumado aqui. No Brasil ele tem a oportunidade de trabalhar com a família dele e tal,
só que não seria como aqui, entendeu? Não seria tão assim, tão melhor, né? do que no Brasil. E então lá no Brasil a gente teria que depender de outras pessoas até a gente, vamos dizer assim, né? Até para trabalhar dependeria da família do Hideki, e é uma coisa que ele não gosta, é uma coisa que eu não gosto de depender de ninguém. E se a gente for pra lá assim, do jeito que a gente tá, né? Não seria tão bom, porque além de não ter muita ajuda pra Lana, essa também é a grande diferença. Aqui no Japão tem muita ajuda pra Lana, muito apoio pra Lana também. As instituições assim que apoiam crianças com síndrome de Down e outras coisas assim, são muito boas aqui. Ouço gente dizendo que no Brasil é melhor, não sei o que. Ok, no Brasil também é bom essa parte. Só que eu digo assim também que tem ajuda do governo, ajuda em dinheiro mesmo pra ela, pro futuro dela, entendeu? São coisas assim que é pro futuro dela, que a gente pensa também no futuro dela. Que até ela chegar na idade adulta, né, ela vai precisar de um apoio maior, essas coisas assim. Então aqui a prefeitura ajuda muito. O governo ajuda muito nessa parte. As escolas aqui são muito boas, apesar do idioma, né? Por isso também que eu fiquei completamente confusa, porque eu espero que vocês entendam essa parte, mas eu sou sozinha, eu não tenho ninguém assim que tire completamente as minhas dúvidas, ou que fique falando assim pra mim, me explicando, me falando sobre isso, que fique me apoiando, que me ajude, sabe, assim, quando esses pensamentos estão na minha cabeça. Essa parte pra mim é muito confusa. Hoje em dia já não é tanto, porque eu já pesquisei bastante, aprendi muito, como eu disse no começo do vídeo. Cada ano que passa a gente aprende coisas novas, então eu tô aprendendo muito sobre essa parte também. Já não tô mais tão confusa como antes, mas pra vocês entenderem, dentro desses 4 anos da Lana, tudo que passou na minha cabeça mais ou menos, né? Não tinha como o vídeo ser curto também. Então, se alguém perguntar por que então não volta pro Brasil, né? Então é por isso, porque a gente não gosta de depender de ninguém. A gente lá teria que depender de outras pessoas pra sobreviver, pra ganhar dinheiro, pra ter um salário, pra trabalhar. Só que eu também não tenho, assim, não tenho uma faculdade. E eu sei que o emprego tá muito difícil no Brasil. Eu tenho o segundo grau completo, mas mesmo assim eu sei que tá difícil no Brasil, só o meu salário não daria. No caso do Hideki, ele teria que mexer com várias papeladas pra ele conseguir comprovar que ele tem escolaridade pra trabalhar e tal, que ele não é analfabeto no Brasil e tal, né? Porque tem como quem estudou aqui no Japão pegar uma papelada e levar pro Brasil pra dizer que estudou. Só que pelo que me falaram é meio complicadinho, assim. Tem várias coisinhas, né? E talvez eu acho que teria alguma prova pra ele fazer. Não sei como é que é. Não sei mesmo essa parte. Mas aqui, e daí, se for comparar o salário do Brasil com o salário do Japão, o do Japão sustenta muito melhor do que do Brasil. Então, pra nós aqui, por enquanto, ainda está bom, entendeu? A gente tem ainda um objetivo da gente comprar nossa casa no Brasil pra depois a gente voltar. Porque se a gente voltasse agora com as calças na mão, com uma mão na frente e outra atrás, a gente ia ter que morar com alguém por um tempo, até a gente conseguir estabilizar, alugar alguma coisa. E o tempo que eu fui pro Brasil e eu vi o valor das coisas, eu vi que tá um absurdo, assim, de cara as coisas. Uma fralda, um pacote de fralda, uma caixa de leite. Eu fiquei abismada com os valores. Então, se a gente fosse agora, eu tenho certeza que não seria nada fácil. Seria muito pior do que estar aqui passando por essa confusão toda, assim, na minha cabeça. Porque essa confusão que eu tinha, né, porque agora já não tô mais tanto, ainda é uma coisa que dá pra resolver, tem uma solução, sabe? Mais fácil, né? Agora, essa solução financeira do Brasil seria muito mais difícil, acho que seria muito mais sofrido, assim, sabe? Então, o que eu tô falando aqui é o que eu quero falar pra vocês, o que tá passando no meu coração e na minha mente. Então, por isso que eu vim aqui conversar com vocês. Tem milhões e milhões de ideias e maneiras aí que muitas pessoas devem pensar de como se sair de tudo isso. Mas são pessoas que, de tudo isso que eu digo, tô falando aqui, né, das confusão, não sei o que, se vai pro Brasil, se fica no Japão, enfim. Só que ninguém sabe realmente como que é a minha vida, a vida do Hideki, a vida da Lana. Então várias pessoas podem dar vários palpites, mas só quem vive, quem tá no meu corpo, quem tá no corpo do Hideki, vamos dizer assim, ou quem tá no corpinho da Lana, é que vai entender a nossa vida, entendeu? Ou seja, só nós mesmos. Então é uma coisa assim que de repente, para muitas pessoas tem outras soluções, mas para nós, que a gente sabe como que é, que a gente sabe o que dá certo e o que não dá, a gente sabe. Acho que dá pra entender, né? Só nós mesmos vamos saber. Então, para eles, assim, que estão no Brasil, é meio...
é meio difícil de entender o que tá acontecendo aqui com a gente no Japão, porque é uma cultura totalmente diferente, né? São modos diferentes, idioma muito diferente. Então, a minha preocupação com a Lana na escola sempre foi essa. Qual a linguagem, qual o idioma que eu quero que ela aprenda? Porque segundo o Dr. Zamustachi, eu não sei falar o sobrenome dele, eu fiz uma pergunta pra ele e ele me respondeu. Eu perguntei se uma criança com síndrome de Down consegue aprender 2 idiomas. Eu sei sim que ela tem capacidade de aprender muitas coisas, que é possível ela aprender muitas coisas, só que eu como mãe eu tenho medo. O meu medo é de ela aprender, por exemplo, o japonês e depois ser muito difícil dela aprender o português. Porque agora uma coisa assim é vir me falar assim, nossa, mas todas as crianças, qualquer uma até com síndrome de Down aprende qualquer coisa. Só que é muito fácil falar isso agora e depois mais pra frente ela ter problema com o português. Então isso é uma coisa que me deixa muito mal, por causa que eu fico pensando não em mim, assim. No japonês eu aprendo, eu dou um jeito, eu me viro. Mas e a minha família, sabe? A família do Hideki ainda sabe japonês, mas a minha família não. Então isso é uma coisa que pesa muito no meu coração, uma coisa assim que, sabe, que fica dentro de mim, assim. Porque as palavras em português, muitas não existem no japonês. Muitas mesmo. Inclusive as de sentimento, aquela coisa. E eu sou uma pessoa muito sentimental, muito mesmo, assim, que amor e carinho pra mim é tudo, assim. Então, se faltar algumas palavras de demonstração, alguma coisa assim, eu tenho medo que a Lana seja mais pro lado, o comportamento dela mais pro lado, assim, japonês, que é um lado, assim, mais sério não, mais frio, vamos dizer assim, né? Então, tanto que eles nem têm tantas palavras pra demonstrar carinho, afeto, assim, sabe? Não são muitas, são bem poucas, não como o português. Então, isso daí é uma coisa que pesa muito no meu pensamento. Então, a resposta do doutor lá foi que o ideal, uma criança com síndrome de Down, é aprender um idioma, que seria o primeiro, o idioma materno, né? E depois que ela estiver falando bem, aí sim introduzir um segundo idioma. Só que eu moro no Japão, e aqui no Japão as escolas brasileiras que eu procurei, assim, onde a Lana estudava, ela não conseguiu ir adiante, porque a escola é muito boa, não tô dizendo mal da escola, era muito boa, professoras muito bons, assim, ensino muito bom. Só que pra Lana não deu certo. Eu já expliquei isso várias vezes, mas eu vou explicar aqui também. Quando eu tava trabalhando e eu levava a Lana pra escola, né, a creche lá, creche era uma escola mesmo, só que ela tava... Ai, a luz tá saindo. Só que ela tava na parte de criança mesmo. Então daí ela ficava numa sala com uma professora, só que era uma professora, às vezes tinha uma tia ou outra que ajudava, só que eram várias crianças e geralmente era uma ou duas, acho que 3 tias pra cuidar de todas. Então, e a Lana só queria ficar no colo da tia, da professora mesmo, só queria ficar no colo da tia e não queria participar das atividades. E ela ficou quase um mês, ela ficou mais de um mês, né, amor? Com um mês e pouco na escolinha e sempre, assim, não mudava muita coisa, assim, sabe? E daí, mais quando eu decidi tirar ela, nos últimos dias que ela frequentou a escolinha, começava a ficar com febre, ela só ficava com febre todo dia. E quando a criança tá com febre, pelo menos aqui, não pode levar pra escola, não vai pra escola, fica em casa, né? Então, o que tava acontecendo? Eu tava mais quando em casa do que trabalhando. Então, tudo que eu trabalhava, o dinheiro que eu recebia, ia praticamente todo pra creche, pra escola. Então, não tava compensando. E pra ela não tava fazendo diferença nenhuma, ela tava até ficando pior, vamos dizer assim. Então não tava compensando, não tava dando certo. Até porque eu acho que de repente a estrutura na escolinha teria que ter uma tia pra acompanhar sempre ela, pra ajudar ela como é que fala? Na inclusão ali, né? Na inclusão com as outras crianças e tudo mais. Sobre isso também, se eu acredito que a Lana tem potencial, sim, que a Lana é capaz de tudo. Só quem é mãe de uma criança com síndrome que mora aqui no Japão, que vai me entender 100%, ou não sei, né, vai saber, 99% pelo menos, que vai entender o que eu tô sentindo e o que eu tô tentando passar aqui pra vocês. Que eu me frustro bastante com isso, porque é uma confusão, muita confusão na minha cabeça, eu não sei... Às vezes eu fico perdida, não sei o que eu faço, várias vezes isso. Agora eu já sei, já tenho uma certeza que ela vai para a escola japonesa. Só que agora o problema é outro, já não é mais essa confusão. Então,
Ela não foi na escola até agora porque eu estava muito, muito confusa mesmo. Só que eu já pesquisei várias vezes e a criança não é obrigada a ir pra escola até pelo menos uns 4 anos, assim, sabe? Que até pelas minhas pesquisas, né, aí na internet. Até os 4 anos, e eu considero a Lana como uma criança normal. Eu sei que ela precisa ter mais estímulo e tudo mais. E eu faço isso em casa. Eu faço atividade com ela. Aí perguntar, mas por que não mostra no canal? Porque eu não quero mostrar tudo aqui no canal. Porque eu não quero, e também porque a Lana não quer, entendeu? Não é só eu. Antes, quando ela era pequenininha, eu mostrava, porque ela não sabia. Mas hoje em dia ela não quer mais aparecer na câmera. Vocês mesmos já viram aí na live, às vezes eu mesmo mostro, ela fica emburrada quando eu mostro ela, né, amor? Não é verdade? Ela aceita que eu filme ela? Não. Ela não gosta, né? Ela fica emburrada, ela sai, ela empurra a câmera, ela não gosta. Nem tirar foto, é difícil, super difícil tirar foto dela. E isso é um jeito dela, é o gênio dela, entendeu? Então eu não posso mudar isso, eu não posso obrigar ela a vir aqui. Eu não posso também obrigar o Hideki quando ele não quer, por exemplo, que muita gente fala, por que o Hideki não aparece? Porque ele não quer, entendeu? Então eu não vou forçar eles a fazerem o que eles não querem. Então as atividades com a Lana, eu já não filmo mais, eu já tentei várias vezes. Eu não filmo mais porque quando eu filmo, ela fica braba e ela para de fazer o que ela tá fazendo, ou seja, atrapalha. Então o que eu faço com ela são coisas simples, coisas que ela consegue fazer e conforme ela vai evoluindo eu vou mudando as atividades. E são atividades que a gente aprende com a Flávia Kalina, que tem muita, e eu não vou ficar fazendo atividade pra depois também me dizerem que eu tô imitando o canal dela, entendeu? Eu não vou ensinar nada aqui, porque eu aprendo de outras pessoas, não é eu que tô mostrando, não é eu que tô ensinando, eu estou aprendendo de outras pessoas. Então eu olho vários canais aí maternos e tento fazer com a Lana. Algumas coisas ela não consegue concluir ainda, a Lana não consegue acompanhar algumas coisas. Então eu vou pegando atividades de crianças com menos idade. A Lana tá com 4 anos, eu vou pegando atividades de crianças com 2 anos, que a Lana já consegue realizar. Atividade de crianças com 4 anos é bem difícil ainda pra Lana. Então algumas coisas eu vou fazendo de crianças com de atividades de criança com menos idade. Então é assim que eu faço aqui com a Lana. É importante uma socialização? É importante uma escola? É importante, só que como eu tava muito confusa, eu espero de coração que vocês entendam o que eu passei, que não foi fácil. Eu não venho aqui no canal falar todos os meus problemas, mas dessa vez eu vim porque muitas pessoas perguntam, muitas pessoas se preocupam, e eu sei quanto é preocupante para muitas pessoas isso. Mas as pessoas têm que entenderem, têm que se pôr no lugar das outras para entender que aqui é um país diferente. São pessoas diferentes, cultura diferente, modos diferentes, idioma muito diferente. Então para uma pessoa que não sabe japonês, que nem eu fico aflita, assim, porque como que eu vou fazer, entendeu? Às vezes para tudo precisa de um tradutor. O Hideki é meu tradutor, só que ele não pode estar sempre junto comigo. Aí minha preocupação também era como que eu vou fazer pra conversar, né, com as professoras, com a escola japonesa, no caso, né, como que eu vou fazer pra interagir com as professoras, com a escola japonesa se ela não for pra escola japonesa, sabe? Eu tinha muito medo, eu sou uma pessoa assim que eu aprendo um pouco do japonês, mas eu tenho medo de falar, tenho vergonha de falar. Isso é errado, lógico, tem que mudar, e eu vou mudando, aos poucos eu estou mudando. Tanto que até pra sair pra rua, pra andar, eu tinha medo, assim, tipo, de alguém me parar e falar alguma coisa em japonês e eu não sabia responder, eu nem saía por causa disso. Hoje em dia eu já saio, já caminho com a Lana pra lá e pra cá, mas antigamente era bem difícil pra mim. Quando eu engravidei da Lana, eu acho que eu não tinha 1 ano de Japão ainda, e depois que ela nasceu eu tinha pouca experiência mesmo assim, né? Eu trabalhei por pouco tempo, então pra mim ainda é difícil, né? Eu não me adaptei 100% no Japão. Eu me adaptei com comida, com essas coisas mais simples. Mas com o idioma é muito difícil. Então eu tô falando tudo embaralhado, mas eu tô conversando com vocês como se fossem meus amigos conversando comigo. Mas espero que vocês entendam. Também se ficar alguma dúvida sobre alguma coisa, também pode perguntar aqui, que depois eu respondo nos comentários, tá?